Eu aposto que este ensinamento do Fábio Akita você nunca percebeu, porque ele não está presente em nenhum dos títulos ou capas dos mais de 140 vídeos publicados. Mas você consegue notar isso em todos eles. E neste vídeo eu vou te mostrar esse conhecimento oculto que vai transformar a sua carreira na área de TI. E assim que você entender o que é, vai conseguir se desenvolver na área de uma maneira que você nunca imaginou que iria conseguir. Se você se interessa pelo assunto de TI, com certeza você já deve ter esbarrado com algum vídeo do Fábio Akita, porque ele é um cara de extrema referência no mercado de TI, tanto no mundo corporativo quanto aqui no YouTube, no mundo digital. Ele é conhecido por produzir vídeos extremamente densos, com horas e horas de muito conteúdo técnico de valor. E ele tem diversas outras atividades no mundo corporativo além do YouTube. Mas eu nem vou me arriscar a falar sobre isso porque com certeza eu deixaria algum item de fora. E eu preciso fazer um adendo. Caso você não sabe de quem eu estou falando, vai assistir um vídeo dele e depois você continua aqui. Na última live do Fábio Akita, ele comentou sobre tirar um pouco o pé do YouTube, sobre reduzir a frequência de vídeos e falou sobre o canal da forma que a gente conhece hoje mudar um pouco. E você mesmo pode conferir isso na última live que ele postou no canal dele. E além de todo esse conteúdo que ele traz pra gente nos vídeos, existe uma outra representação muito forte que ele tem para nós, profissionais de tecnologia, e que muito provavelmente você ainda não percebeu. E sem enrolação, eu vou direto ao ponto. Provavelmente você já viu na empresa que você trabalha alguém com essa mesma representatividade. E eu não me refiro à parte de criação de conteúdo no mundo digital, mas você vai entender. Eu me refiro ao choque de realidade que a gente tem quando conhece alguém com tamanho conhecimento técnico. Por quê? Cada um tem o seu ritmo de estudo, o seu ritmo de desenvolvimento, e quando a gente encontra com esse tipo de profissional, principalmente quando a gente tem a oportunidade de passar por pessoas assim dentro do nosso próprio time, a gente aprende e expande o nosso universo de conhecimento, porque você nota que existe um caminho muito diferente do que o que você faz. E eu conheci algumas pessoas assim na minha carreira e eu vou mostrar para você como isso mudou a minha forma de estudar tecnologia. Assim que eu entrei na área de cibersegurança, eu já tive alguém no meu time que era uma referência técnica para mim. Na verdade, a pessoa com mais conhecimento técnico no seu time, assim que você ingressa em alguma equipe, vai acabar adquirindo esse papel para você. E nesse primeiro contato com o mundo corporativo, você percebe um ritmo, um nível diferente de desenvolvimento e cobrança, exigência das demandas no dia a dia que você não tinha quando estudava ou fazia os seus projetos pessoais. E esse já é o primeiro choque de realidade. E isso é perfeito, porque a partir desse momento, a sua forma de estudar vai mudar completamente, porque você vai deixar de estudar de forma amadora, fazendo os seus projetos pessoais, e vai entender como funciona o ritmo, a cobrança e o nível de conhecimento técnico de uma atividade, de um projeto, de uma implantação no mundo corporativo. Até que algo muito interessante acontece. Se concentra aqui, ó. Você começa a crescer na sua carreira, você era estagiário, foi efetivado, virou analista júnior e com o tempo você começa a continuar crescendo de cargo, vira analista pleno, sênior. Porém, independente do cargo que você tenha, você sempre vai encontrar alguém, pode ser na sua própria empresa, em outro time, no seu time ou no time de algum cliente que tenha contato com você, mas vai ter alguém que tenha um conhecimento técnico muito acima daquilo que você está acostumado. E quando você notar que isso aconteceu, que você encontrou essa pessoa, pode comemorar, porque isso é excelente para o seu desenvolvimento. E eu tenho uma história muito curiosa sobre isso, porque quando eu virei sênior em cibersegurança, eu encontrei com um cara, um colega de trabalho, que ele não era da minha equipe, mas a gente interagia muito. Só que ele tinha um conhecimento de cibersegurança superior ao meu. E não que isso seja um problema, tá? Não me interprete mal. O que eu quero dizer é o seguinte: eu era o responsável pela cibersegurança. Eu deveria ser o responsável pelo conhecimento técnico.
em segurança. Porém, esse cara, que era de uma outra área, tinha mais conhecimento do que eu. E eu fiquei intrigado com isso e fui conhecer mais da história dele, de como ele estudava, enfim, como ele se tornou aquela referência, como ele aprendeu tudo aquilo de cibersegurança, sendo que ele nem trabalhava com isso. E nesse momento, uma chavinha virou para mim. Por quê? Eu entendi o nível de dedicação, o nível de intensidade que ele colocava nos estudos dele e absorvi aos poucos esse conhecimento para mim. Cara, isso expandiu o meu horizonte, porque eu tinha uma referência do que era ser um bom profissional de segurança, eu era sênior na área, porém eu encontrei alguém que quebrou tudo isso, que me fez enxergar um nível acima que eu nunca tinha visto, que eu nem sabia que existia, sobre a minha própria área. E se não fosse o suficiente, alguns meses depois eu troquei de empresa, entrei em uma consultoria e, cara, novamente isso aconteceu. Eu encontrei mais um profissional que atropelou toda e qualquer referência de conhecimento técnico que eu já havia tido até então. E isso alavancou o meu conhecimento, o meu estudo em cibersegurança. Mas isso não é sobre cibersegurança. Isso é sobre estudo, sobre referência técnica. E novamente eu me encontrei nessa posição de conhecer, de ver um profissional na mesma empresa que eu, que dominava a cibersegurança de um jeito que eu nem sabia que era possível. E eu acho que nesse ponto você já entendeu qual é o propósito desse vídeo. É isso que o Fábio Akita representa pra gente. Ele, além de ser esse cara que traz muito conhecimento pra gente, não só para o mundo de programação, mas para TI de um modo geral, porque ele se torna essa referência técnica. Caso você não tenha ninguém no seu time para assumir esse papel, você pode se inspirar em outras pessoas de qualquer lugar, como por exemplo no YouTube. E o Akita cumpre esse papel com excelência e maestria. E depois de se encontrar com essas pessoas ao longo da sua carreira, começa a acontecer algo extremamente bacana e interessante, que é o que, em um determinado momento, você passa a ser esta referência técnica para as pessoas do seu time. E eu percebi que outras pessoas do time começavam a se inspirar em mim, se inspirar na forma que eu estudava. E eu passei a ser a referência técnica para essas pessoas. É claro que em algum momento ela vai conhecer alguém com mais conhecimento técnico do que eu e vai mudar a referência dela. Mas é bem gratificante ver que você assumiu esse papel. Dito tudo isso, você pode estar se perguntando: ok, então como que você estuda cibersegurança? Eu tenho feito da seguinte forma: eu pego algum conteúdo de uma área específica que eu ainda não sei, e geralmente isso vem de algum nome, algum termo, qualquer palavra que eu conheça ou que eu não conheça, mas que eu ainda não tenha colocado em prática, algo que eu só tenha ouvido falar. E então eu busco conteúdo sobre aquilo. Pode ser em cursos na Udemy, em livros, conversando com alguém que domina, mas é extremamente importante que você coloque em prática, porque ter a teoria vai te ajudar, mas colocar em prática vai consolidar esse conhecimento de uma forma completamente diferente. Então, não tenha preguiça de colocar em prática. Se você não tem esse hábito, começa aos poucos. Se chegou na hora de colocar em prática e você não consegue por nada, tudo bem, respira, deixa para o dia seguinte, mas começa colocando em prática na próxima sessão de estudos. E depois volta aqui para me dizer se isso de fato mudou ou não sua evolução nos estudos. Eu falei sobre um conteúdo um pouco mais genérico de TI, sobre estudos. Se você trabalha com segurança ou com outras áreas dentro de TI e não sabia dessa curiosidade aqui, assiste esse outro vídeo.